Olá pessoal, que bom podermos de novo retomar os estudos de Romanos e eu quero já convidar vocês para que abram a Bíblia no livro de Romanos, capítulo número 13. Nós estaremos então hoje começando o capítulo 13, lembrando que na verdade nós estamos falando já a partir do capítulo 12, nós iniciamos uma parte, entre aspas, prática daquilo que é a vida cristã normal. Vimos até o capítulo 11, muitos dados assim que para alguns podem ser teóricos, mas existe um porquê de Paulo ter escrito todas essas coisas. E é importante que eu e você tenhamos um fundamento firme da nossa fé, que nós saibamos no que nós estamos crendo, que nós saibamos em quem nós estamos crendo, porque do contrário, nossa fé será rasa. E a Bíblia diz que a gente precisa sim se fundamentar na fé, para que a gente possa dar testemunho, inclusive dar resposta para aqueles que vêm perguntar para a gente em quem nós cremos, no que nós cremos. Então, meu amado, não se desespere em ler e estudar Romanos, pelo menos a parte inicial de Romanos, porque ela é importante sim, para que a gente tenha um chão muito firme onde pisar. Um chão firme que nós pisamos é a palavra de Deus. Então, convido você para juntos continuarmos estudando o livro de Romanos. Agora, quem sabe, numa parte um pouquinho mais assim, onde a prática ela está mais em evidência. Então, quem sabe isso fique um pouquinho mais palatável, digerível por mim e por você, tá bom? Convidamos então todos para juntos fazermos uma pequena palavra de oração. Pai querido, muito obrigado porque a gente pode estudar a Tua Palavra. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque ali nós encontramos realmente um firme fundamento daquilo que nós cremos, daquilo que Tu és. Porque Tu és a Tua própria Palavra, Tu és a Palavra, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E quando o Senhor fala que o Senhor é a vida e a verdade, na verdade, quando Ele fala verdade, está subentendendo também a Palavra, porque a Palavra é o Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Isso é maravilhoso, Senhor, de poder estudar a Tua Palavra. Abençoa esse momento, abençoa esse encontro que nós queremos ter contigo. Não permita que o mundo das trevas interfira, atrapalhe ou tire a bênção reservada para cada pessoa, Senhor, que está agora junto comigo, orando, buscando a Tua presença e a Tua face. Em nome de Jesus Cristo eu oro e desde já te agradeço. Amém e amém. Vamos lá então, pessoal. Romanos capítulo 13, tá legal? A gente vai dar uma pincelada em algumas coisas bem interessantes. No capítulo anterior, para a gente assim, ter uma pequena uma recapitulação, nós vimos as instruções de Paulo para os romanos. Isso no capítulo do número 12, né? Ou seja, quais são essas recomendações de Paulo para os romanos? Oferecer um culto que seja agradável a Deus, um culto apropriado. Paulo também falou sobre a questão da renovação da mente. Essa é uma situação, é um negócio que precisa acontecer diariamente na vida do cristão. Diariamente ele precisa ir à palavra, precisa se alimentar da palavra, buscar a palavra. É que nem um alimento para o corpo físico, assim também é o alimento para a alma. Precisa ser diário. Paulo também falou sobre a questão de servir tanto a Deus, como aos irmãos, usando os nossos dons e usando eles de uma maneira adequada, correta, sem nenhum interesse escuso envolvido, sem nenhuma partidariedade, nada disso. E um quarto aspecto de Romanos capítulo 12 foi que Paulo ele conclama aos irmãos para que amem tanto aos seus amigos como aos seus inimigos, tanto aos seus irmãos como aqueles que não são seus irmãos. E Paulo diz assim que nós precisamos fazer o bem a todos. E agora Paulo ele instrui acerca do relacionamento dos cristãos com as autoridades civis e também faz uma exortação depois ao arrependimento. Vamos ver o que está escrito aqui então. Só um detalhe interessante, quando Paulo dá essas recomendações para Roma, vocês lembram quem era o imperador de Roma? Nero. Aquele mesmo, aquele sujeito que incendiou Roma e colocou a culpa desse incêndio nos cristãos.
Ele reinou durante 14 anos e ele se suicidou no ano de 68 depois de Cristo. Há relatos de que esse suicídio, entre aspas, tenha sido forçado. Ele foi forçado a se suicidar, né? E ele morreu um ano depois que Paulo também morreu. Paulo morre no ano de 67, Nero morre no ano de 68. Pois bem, esse cara, ele fez conquistas militares. Ele também, não vamos só dizer que ele fez coisa ruim em Roma, ele também fez melhorias lá em Roma. Mas a literatura, as fontes históricas descrevem esse sujeito como sendo um cara tirano, cruel. Você sabe que ele matou a própria mãe? Matou o irmão dele? Ele matou diversos parentes. E quando Roma queimava, conta a história que ele estava tocando lira. Né? Não sei se ele estava tocando ou se alguém estava tocando e ele, né, apreciando aquele fogaréu todo ao som de lira. É claro que Nero perseguiu violentamente, cruelmente aos cristãos, né? De uma maneira assim muito severa, e dizem que foi ele o sujeito que mandou matar Paulo também, o apóstolo Paulo. E aqui, em meio a tudo isso, olha só que situação interessante, né? Paulo, ele coloca orientações, tá certo? Para o povo cristão, tá certo? Lembrando também que talvez aquela perseguição muito cruel ainda, que iria ser deflagrada por Nero, ainda não tinha começado. Ele já estava mostrando quem ele era, mas ele ainda não tinha botado todas as manguinhas em fora. Pois bem, então Paulo, ele dá algumas orientações para os seus irmãos lá de Roma, tá certo? E algumas razões apontadas para Paulo falar o que falou, a gente poderia listar como, por exemplo, haviam críticas dos pagãos contra os cristãos, especialmente porque eles diziam, né, que eles eram revoltosos contra Nero. Tipo, eles não aceitavam que Nero fosse o imperador, e você sabe que o imperador naquela época tinha uma característica de deidade, ou seja, ele era considerado como um deus. E é claro que o povo cristão não poderia tolerar isso, não aceitava de maneira alguma. E é claro também que, por conta disso, os cristãos eles tinham muita dificuldade em obedecer às autoridades ímpias, pagãs, né, como Nero e todos os seus, entre aspas, séculas. Então, de maneira muito especial, esses crentes de Roma, né, eles tinham uma situação bastante crítica. Sendo Roma a capital do Império, Nero estava ali, do ladinho deles, e é claro que as perseguições mais duras partiriam, obviamente, a partir dele, ali já em Roma. Muito bem, olha só o que Paulo escreve, versículo 1 do capítulo 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele, Deus. Vamos lá, gente. Imagina você esse contexto, perseguição, e Paulo me chega e me coloca e fala uma coisa dessas, né? Aqui, quando ele fala em sujeitar-se, é a mesma palavra para submeter-se à liderança da igreja. Tipo assim, os crentes, eles têm a questão da hierarquia, e é óbvio que isso precisa ser respeitado. Um crente que não se submete ao seu pastor, por exemplo, ou aos seus líderes espirituais, é um crente que, na verdade, vive em rebelião. Nós podemos, obviamente, não concordar com algumas coisas que os nossos líderes façam, se eles não fizerem algo que seja, obviamente, de acordo com a palavra de Deus. Tá? Então, nós podemos sim discordar, né? Mas nós nunca podemos faltar com respeito para com nenhum deles, mesmo que eles estejam errados. Então, e principalmente se eles são nossos líderes espirituais, nós precisamos nos submeter a essa autoridade. Paulo diz aqui, sujeitai-vos às autoridades. O mesmo termo usado para sujeitar-se às autoridades eclesiásticas. Para também filhos que se sujeitem aos seus pais, para esposas se sujeitarem aos seus maridos. Sujeição essa, né, baseada em um relacionamento de amor, é claro. Pois bem, aqui esse verbo está na voz, no grego, né, uma voz reflexiva. Ou seja, ele dá a ideia assim de que você
submeta-se você mesmo, né, a essa autoridade. Tipo, você mesmo precisa fazer isso. Não porque você está sendo obrigado, mas você, de maneira voluntária, faz essa sujeição às autoridades. Tá? E aqui ele fala que todo homem, todo o homem, cada pessoa, sem exceção, ninguém, quer seja crente, quer não seja crente. E a gente pode notar, inclusive, que Paulo aqui dá uma ordem geral. Claro que há ocasiões, né, que demandam uma desobediência civil por parte dos cristãos. Alguns exemplos para a gente saber, né, do que nós estamos falando. Lembra das parteiras que estavam lá sob a autoridade do faraó, lá no Egito, que daí o faraó, né, deu uma ordem para que elas matassem todos os filhos homens dos hebreus. Elas não respeitaram, não foram atrás disso. Por quê? Porque elas temiam mais a Deus do que ao faraó. Repare que a ordem de faraó é contra a ordem do Senhor Deus Todo-Poderoso. Um outro exemplo, Obadias. Ele esconde profetas do Senhor para que eles não sejam mortos. Por quem? Lembra daquela famosa Jezabel? 1 Reis, capítulo 18. Ele foi contra uma ordem, né, da rainha Jezabel, ou melhor dizendo, né, deveria ser do seu esposo, rei Acabe. Mas enfim, ele foi contra e escondeu profetas. Daniel também e seus irmãos, vamos assim dizer, lá, seus amigos lá da Babilônia, Daniel, por exemplo, ele não se recusou a orar a Deus. Pelo contrário, ele se recusou a orar e pedir coisas para o rei. Lembra que ele tinha erigido aquela estátua e que era para todo mundo se dirigir à estátua e pedir as coisas para o rei, né, olhando para a estátua que seria a imagem do rei. Ele não fez isso, não adorou a imagem do rei naquela estátua. E também você deve lembrar da história dos apóstolos lá em Jerusalém, né, que eles foram ordenados a se calar, por exemplo. As autoridades eclesiásticas da época, vocês se calem, não falem mais desse tal de Jesus. Lembra da resposta? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então aqui nós temos, na Bíblia, nós temos diversos exemplos de situações em que nós somos sim convidados a não seguir, convidados não, nós somos meio que exortados a não seguir esse padrão de obediência cega às autoridades, e se elas vão contra as ordens de Deus, nós sim estamos autorizados a não segui-la. Pois bem, então, um outro exemplo contemporâneo, por exemplo, os cristãos que estavam sob o regime do nazismo, do comunismo, eles foram contra esses regimes e se rebelaram contra, eles não se submeteram. Alguns, infelizmente, cristãos se submeteram, alguns aderiram ao nazismo, outros aderiram ao comunismo, e é triste ver que até hoje em dia ainda existem pessoas que se dizem cristãs, né, e que ainda coadunam ou concordam com os pensamentos do comunismo. Isso é muito triste, né? Bom, vamos lá. Então, quais são os argumentos de Paulo aqui em favor dessa ordem que ele coloca? Isso aí está no capítulo 13 até o versículo de número 10. Vamos ver até onde a gente consegue chegar, tá certo? Nós vamos ver então que esses argumentos de Paulo para que o povo obedecesse às autoridades não eram sem sentido. Por exemplo, a origem das instituições e as hierarquias de governo, elas tinham uma origem na própria figura de Deus, tá certo? Elas, como ele disse ainda há pouquinho, ele acabou de falar, essas autoridades procedem de Deus. Não existe autoridade que não proceda de Deus. Foram por ele estabelecidas. Então, e por que Deus estabeleceu isso? Para que houvesse ordem, para que houvesse sossego, para que houvesse um bem-estar social, um equilíbrio entre as diversas classes da sociedade. E claro que isso diz respeito a bons governantes, né? Se o cara é um mau governante, ele vai usar do seu poder para ganho próprio, ganho, né, favorecendo alguns amigos, entre aspas. E às vezes também para juízo, porque ou para julgar, ou então para provar o seu povo, porque se o povo transgride, necessário se faz que haja uma lei, que haja uma autoridade que possa realmente fazer cumprir uma lei que existe, tá certo? Claro que maus governantes não fazem de maneira adequada essas coisas. Então aqui nós temos o primeiro grande motivo pelo qual as autoridades foram instituídas por Deus, porque
havia necessidade de uma ordem, de um equilíbrio entre todas as classes daquele povo. Vamos seguir adiante, nos versos 2 até o 5. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem, pois se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de punir, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. Então aqui nós temos que as autoridades também elas existem por causa da questão do temor da punição. Nós vimos aqui que sim, por causa desse temor da punição, as autoridades, claro, elas podem vir a tomar atitudes. Tá? Tanto no versículo 2 como no versículo 5, nós vimos bem claro isso. Existem consequências para quando você desobedecer, para a rebelião contra as autoridades. Quando o cara se rebela contra leis vigentes, quando ele se recusa a pagar impostos. Aqui essa questão do pagamento dos impostos é uma coisa muito pesada, porque na nossa sociedade, por exemplo, nós temos uma das mais altas taxas de impostos do mundo, e aí o sujeito ele diz assim, puxa vida, eu vou dar dinheiro para o governo para ele usar a seu bel prazer, para roubar, para extorquir, para usar de suborno, etc, etc, etc. Só que assim, eu não respondo por aquilo que a autoridade faz, eu respondo perante Deus por aquilo que eu tenho, aquilo que eu ganhei. Se eu ganhei um valor e a lei me diz que eu preciso pagar X de imposto, se eu não fizer isso, eu estarei sendo negligente, eu estarei sendo desobediente a uma autoridade instituída por Deus. Então, se recusar a pagar impostos não é algo que o crente sincero faz. Não é algo que o crente sincero faz. E claro que aqui até ele fala, em atentar contra vidas de governantes. Isso é outra situação extremamente crítica, Tudo isso significa o quê? Isso significa rebelião contra Deus. Tá? E é claro que quando a gente se rebela contra Deus, nós atraímos condenação por parte de Deus, por causa dessas autoridades contra as quais nós estamos nos posicionando contra. Existe inclusive não apenas uma punição para o momento de agora, de aqui, mas também existe, e isso eu acho que é o de mais grave existe a punição eterna também. Uma punição que ela não acaba aqui, ela vai para a eternidade. Então é importante, é fundamental que eu e você, a gente se arrependa de coisas que a gente tenha feito ou que estejamos pensando em fazer, porque isso não constrói, não ajuda absolutamente em nada. E Paulo também, nos versículos 3 a 4, foi bem claro por que Deus estabeleceu essas autoridades civis sobre nós. Por quê? Porque Deus, ele é ministro, ou melhor dizendo, essas autoridades, elas são ministro de Deus contra o mal. Eu estou aqui falando de algo que deveria ser o padrão, que deveria ser o normal. Não aquilo que existe numa sociedade deturpada, uma sociedade pervertida, que infelizmente nós temos muitos exemplos por aí afora, Mas numa sociedade normal, Deus estabeleceu autoridades, ministros contra o mal, para que os malfeitores pudessem saber que eles serão punidos se eles fizerem coisas erradas, que Deus vai vingar sim a questão da honra que foi ofendida, e que inclusive existe o castigo até com a morte, ou espada, Nós não devemos nos vingar, mas é nosso dever sim cooperar com as autoridades. E tem mais uma coisa ainda, essas autoridades, elas também são ministros de Deus, para o nosso bem, versículo 4. E também elas são ministros de Deus para o bem social, para o equilíbrio e harmonia da sociedade. Infelizmente, nem sempre as pessoas em autoridade cumprem o papel que elas recebem da parte de Deus. Na verdade, muitas delas nem atentam e nem se dão conta de que elas receberam essa autoridade da parte de Deus. Mas uma coisa é certa,
elas irão prestar contas a Deus, né? E a igreja precisa ter o papel de alertar, advertir, de denunciar situações como essas que venham a acontecer, onde a autoridade não se posiciona do lado da justiça e da lei. Pois bem, uma coisa assim que nós devemos agora, finalizando esse momento, nós precisamos ter bem claro: eu preciso sim obedecer a Deus em primeiro lugar e às autoridades também, porque elas foram constituídas por Deus. Baseado em tudo aquilo que a gente conversou nesse momento, existe algo que você precisa consertar, algo que você precisa arrumar na sua vida, onde você percebeu que você não está no caminho, né, da obediência, no caminho da sujeição a Deus e, quem sabe, às autoridades? Se isso aconteceu, por favor, não deixe passar. Agora mesmo, fale com Deus, emenda o seu caminho, conserta o que precisa ser consertado, arruma o que precisa ser arrumado e aí sim você viverá de uma maneira onde o prazer e a alegria da presença de Deus será contigo. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra, teu carinho para com a gente, obrigado porque podemos falar contigo. E obrigado, Senhor, porque mesmo que muitas vezes a gente não entenda, as autoridades que aí estão, elas existem para o nosso bem. E permita, ó Deus, que nós possamos ser agentes transformadores de uma sociedade mais correta, mais justa, e em que a gente possa colocar diante de cada ser humano, de cada ser, né, aquilo que é o certo, aquilo que é o correto. Que nós vivamos de uma maneira que agrade a Ti, Senhor, que honre a Ti, Senhor, e que agrade também, é claro, em termos de equidade e justiça, todos aqueles que estão à nossa volta. Perdoa-nos quando nós falhamos nesse sentido. Mas em nome de Jesus, dá-nos uma vida de alegria e prazer na Tua presença. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Fiquem nessa gostosa paz de Jesus Cristo. Amém?